Olá, por aqui Joel. No último vídeo nós vimos que Jesus é a palavra, é o verbo de Deus, conforme João, o Evangelho de João, capítulo 1, e alguns outros versículos que ali foram citados. Mas hoje eu quero falar também ainda sobre quem é Jesus e a afirmação de que Jesus é Deus. Há uma grande problemática no mundo porque muitas pessoas, e não são poucas, elas negam que Jesus Cristo é Deus. E isso é central no cristianismo, porque o Senhor Jesus é um com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se assim queremos trazer essa nomenclatura, eles são um, é a Trindade, e ela é indissolúvel, ela não tem possibilidade alguma de ser separada. Ela é uma, mesmo sendo três. E esse é um mistério que humanamente nós não conseguimos discernir, e humanamente, pela razão humana, não consegue ser explicado, mas é bíblico. Eu creio que o momento mais próximo do entendimento disso é no batismo de Jesus, no Jordão, quando João batiza Jesus Cristo e o céu se abre e uma voz diz: "Esse é meu Filho amado em quem me comprazo", e o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Então, nesse momento a gente vê a reunião, vamos dizer assim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus nas suas três formas, essa palavra talvez não caberia muito bem, mas Deus nas suas três formas anunciados ali. Então, o Deus que é trino, mas que é único. E esse era um grande problema. E por isso que quando Jesus pregou, os judeus tiveram tanta dificuldade em aceitar a pregação, por vários motivos, mas essa era uma delas, porque como Jesus falava e com a autoridade que ele falava e as coisas que ele dizia, ele se anunciava como Deus. E para os judeus só há um que não pode ser associado com mais ninguém. Mesmo que nas Escrituras, desde Gênesis, já está anunciada a Trindade. Quando lá em Gênesis 1:26 é dito: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança", ali o verbo já está no plural. Então é como se alguém conversasse com outro alguém. E isso já dá o indício, a indicação dessa trindade de Deus. Bom, quando Jesus está aqui, naquele tempo, quando Jesus caminhou por aqui, encarnado como homem, em Marcos 8:27 ele fez uma pergunta para os discípulos. Nós não vamos estudar o texto de Marcos, mas essa pergunta é importante. "Quem dizem os homens que eu sou?" E os discípulos dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. E Jesus vai perguntar para eles: "E para vocês quem eu sou?" E eles vão trazer a resposta. Mas a pergunta é muito importante. Quem é Jesus Cristo? Quem dizem os homens que eu sou? O cristão ele tem que ter isso muito, muito claro, porque isso é base de fé. Algumas coisas elas são base de fé e muito fáceis de determinar quando algumas pessoas vêm conversar conosco naquilo que elas creem, mesmo que elas dizem que creem em Deus. O primeiro passo é que Jesus é Deus. E como eu disse no início, grande parte da população mundial nega isso. O segundo passo, Jesus ressuscitou como premissa dos que dormem e nós vamos ressuscitar quando ele voltar, nós já estivermos dormindo, estivermos mortos. Então que existe a ressurreição dos mortos. Esse é o segundo ponto. Então essas duas coisas elas têm que estar muito claras, porque esses são pontos que nos últimos anos são muito questionados por muitas vertentes religiosas. Bom, mas voltamos para a pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? As pessoas dizem que eu sou o quê? Então em Êxodo 3:13, Moisés vai perguntar para Deus: "Se o povo perguntar, quem me enviou, o que eu digo?" E ele diz o seguinte no versículo 14. Ele esclarece que ele é o Deus único. Ele diz para o povo que eu sou te enviou. E Jesus é esse grande eu sou. Ele é o eu sou. E ele no Evangelho ele vai relatar isso algumas vezes. O que era, o que é e o que será. Aquele que era, aquele que é e aquele que será. Esse é o eu sou da Bíblia. Esse é Jesus também. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que estava desde o princípio. Jesus Cristo é aquele que, por ele, todas as coisas foram feitas, como no estudo passado a gente leu em João capítulo 1. Esse eu sou é o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Então, os judeus na época sabiam disso, eles entendiam isso. E quando Jesus diz em alguns momentos, conforme o versículo 8, capítulo 8, versículo 24 do livro de João, ele diz para os que o interrogam, para os que estão ouvindo ele, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E de novo aqui ele está fazendo a mesma afirmação que foi feita no deserto para o Moisés. Eu sou. Se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não creres que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel, morrereis nos vossos pecados. E os judeus que o ouviam entenderam isso. E por isso que muitas vezes eles já tramavam em apedrejá-lo ou em prendê-lo para matá-lo, porque eles achavam blasfêmia que alguém estava se dizendo Deus. No versículo, ainda no livro de João, versículo 28, no capítulo 8, ele diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E é muito interessante porque em Números 21:9, quando o povo se tornou rebelde no deserto, Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam e matavam o povo, e o povo correu para Moisés e pediu socorro, pede para Deus ajuda porque nós pecamos, e aí Deus disse, o Moisés orou e Deus disse, levanta, faz uma serpente de bronze, levanta ela, e quem for mordido é para olhar para a serpente, e vai ser curado. E agora nesse momento Jesus está dizendo, quando levantares o Filho do Homem, quando me levantares, vocês saberão que eu sou. Porque o poder de cura lá no deserto para a mordida, para a picada da serpente abrasadora, não era a serpente que estava no alto de uma vara, mas era a palavra de Deus que tinha sido anunciada de cura para aqueles que olhassem. Então, eles também conheciam isso, e eles sabiam desse fato, e tudo isso era prenúncio daquele que viria para a salvação do pecado, para a salvação da ira de Deus sobre os homens, porque o homem estava em pecado. E o livro de João é muito interessante, o Evangelho de João é muito interessante para essa afirmação de que Jesus é Deus, justamente porque ele vai trazer várias vezes, e eu estou só citando alguns versículos, essa afirmação de quem ele é. Em João 8:58, em determinado momento, os judeus dizem, tu tens nem 50 anos e tu dizes que já conhecesse Abraão, e Jesus diz para eles assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou aquele que já estava lá, porque eu estou desde o princípio. E isso justamente era motivo de ira para os judeus. Porque, de novo, Jesus afirmava, eu sou Deus. O próprio Jesus se intitula Deus, porque ele é Deus. Ele tem esse direito, mas ninguém tem. Ele é Deus. Bom, em João, no livro de João, no capítulo 10, versículo 30, quando ele é questionado pelos discípulos, os discípulos pedem, mostra-nos o Pai, ele vai estar dando a resposta no versículo 30, um versículo bem curtinho, só vai estar escrito o seguinte, eu e o Pai somos um. E esse eu e o Pai somos um é referência da mesma essência e da mesma vontade, porque é a mesma pessoa. E para encerrar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, é um texto muito lindo, quando o João ele vê Jesus glorificado. Isso aqui é um texto maravilhoso. 17 e 18 vai estar dizendo assim, o João relatando, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. É muito bonito esse versículo. De novo ele afirma, eu sou Deus. Estive morto, mas vivo. E assim como ele vive, nós viveremos. Aqueles que creem em o nome do Senhor Jesus e o confessam como Senhor e Salvador, como Deus de suas vidas. Estaremos vivos com ele na eternidade, honrando e glorificando o nome dele também ali, pelos séculos dos séculos. Que o Senhor Jesus os abençoe. Amém.